palavra maravilhosa da parte do Senhor. E eu ainda estou mastigando aí essa palavra. Deus falou conosco aqui. Um privilégio muito grande, porque a gente sabe, como o próprio Dom falou aqui, muitas pessoas têm até medo de ler, têm medo de ler o livro de Apocalipse. É um livro maravilhoso mesmo, e nós devemos ler e compreender, entender. Nós precisamos entender a linguagem bíblica, não é isso? Para nós poder entender o livro de Apocalipse, como alguns outros livros, e sempre orando a Deus para nós ler as Escrituras e compreender, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar. E aí a gente vem e recebe uma palavra toda pronta, preparada, que tem o cuidado de se dedicar aos estudos, buscando de Deus, para poder trazer uma palavra que edifica a nossa vida e edifica mesmo a nossa vida. Aleluia! No livro que nós lemos, aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, no livro de Marcos, que nós lemos, e o verso de número 9, nós lemos em diante de Marcos, a palavra de Deus, ela fala, não vou nem pagar tempo aqui, quero terminar aqui no horário, tem só um minutinho para nós terminar, tem pouco tempo. No livro de Marcos, capítulo de número 16, é isso? Do versículo 9 em diante. A palavra de Deus, ela mostra ali que Jesus, ele, no primeiro dia da semana, Jesus ele ressuscita. Os discípulos do Senhor ainda estão sofrendo, estão chorando, eles estão reunidos ali no lugar, preocupados, o que é que eles vão fazer dali para frente? Porque a crucificação de Jesus, desde quando Jesus fora preso, desde quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, ali Pedro falou: Senhor, eu estou aqui até para morrer, eu estou pronto para guerrear, lutar pelo Senhor. Jesus disse ainda, antes do galo cantar, o Senhor vai me negar por 3 vezes. E aconteceu isso. Pedro ficou muito triste, ficou desanimado, porque ele viu, quando a terceira vez que ele negou Jesus, ele contemplou Jesus ainda ali sendo preso, já preso, com as autoridades ali puxando ele para um lado, o outro levando para o lugar. E alguém chegou e falou para ele, para Pedro: você é um deles. A sua palavra, o seu jeito de falar te denuncia que você é um deles. E ele, por sua vez, disse que não era. Negou Jesus, ali negando Jesus. Então cumpriu-se o que Jesus havia dito acerca de Pedro. Mas Jesus foi levado para Pilatos, foi levado em vários lugares, ele foi julgado, e viu a crucificação de Jesus. Isso daí durou muito tempo, e os discípulos acompanhando todo o desfecho de tudo que estava acontecendo. Jesus ficou preso, foi julgado como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Aleluia! Coroaram ele com a coroa de espinho, açoitaram Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, e eles contemplando tudo isso, e depois Jesus ainda carregando aquela cruz pesada, até o Gólgota, e sendo crucificado, pregaram ali o prego nos seus pés, na sua mão pregaram ali no madeiro. Jesus foi crucificado, e os discípulos acompanhando tudo aquilo ali, aquele alvoroço, tudo que aconteceu. Eu acredito que ali era difícil até para a pessoa comer alguma coisa.
até para beber água, comer alguma coisa. Eu acho que eles não tinham cabeça para nada, porque eles amavam Jesus, estavam acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. E após tudo isso, aí Jesus foi crucificado, aconteceu tudo o que aconteceu, que a Bíblia descreve. Aí José de Arimateia pede o corpo de Jesus, e Jesus é levado, então o corpo de Jesus colocado ali no sepulcro, colocado uma pedra ali no local, ali fechando, e as autoridades colocaram ali guardas para proteger ali onde Jesus estava, o sepulcro onde o corpo de Jesus estava ali sepultado, para que os judeus não viessem pegar o corpo de Jesus dali, tirar dali e depois dizer que Jesus ressuscitou, porque Jesus já havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele já havia dito de várias maneiras, de várias vezes, e eles sabiam disso, e as Escrituras também falavam isso acerca de Cristo. E o que acontece? Jesus então, no terceiro dia, ressuscita, e ali aquela mulher da qual Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dela, ela vai lá e vê que Jesus, o corpo de Jesus não está lá, e que a pedra que estava lá já estava removida, e o corpo de Jesus não estava lá. E ela vem, ela fala para os discípulos, conta o que aconteceu, e eles não creram. É um texto resumido que nós lemos, né? Tem outros livros, né, sinóticos, como Lucas, Mateus vai narrar um pouco diferente, mas nós observamos aqui no texto de Marcos que ele não detalhiza muito sobre isso, mas nós observamos que ela vai até onde os discípulos estão, fala acerca que Jesus havia ressuscitado, e eles não creram, ficaram, ainda que andavam com Cristo, ainda que viram Jesus ressuscitando a Lázaro. Lázaro já havia morrido, já havia 4 dias, e Jesus pediu para tirar a pedra, e os discípulos viram com seus olhos, estavam com Jesus quando aconteceu isso, antes de Jesus ser crucificado, e Jesus chamou a Lázaro para fora do sepulcro, e Lázaro saiu com vida para a glória de Deus. Eles presenciaram isso. Jesus disse para Marta, quando ele disse assim para Marta que ela cria que ele era a ressurreição da vida, o seu irmão ia ressuscitar, e ela disse: Senhor, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: Marta, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Glória a Deus. Tira a pedra. E Jesus chamou Lázaro, e Lázaro saiu com vida depois de 4 dias. Ela ainda disse: mas Senhor, já cheira mal, o cheiro já está mal, já está cheirando mal. Com certeza, eles já tinham, já sabiam, 4 dias estavam cheirando mal, e disse: já cheira mal. Mas o Senhor Jesus chamou a Lázaro, e Lázaro saiu com vida. E os discípulos, eles viram isso, carregavam esse testemunho. Eles viram quando aquela mulher, que é conhecida como viúva de Naim, que ela já tinha perdido o seu esposo, por isso que ela era viúva, tinha perdido o esposo, e tinha o seu único filho, um jovem, né, no qual ela tinha esperança que ia cuidar dela, aquele filho era a esperança da sua genealogia, da genealogia do seu esposo que havia falecido, pois os judeus ainda hoje têm uma grande estima, e é muito importante a genealogia, manter a genealogia. E se morre, o marido morreu, agora o filho morre, aí a árvore genealógica foi embora, a descendência dela acaba ali. Então aquela mulher estava chorando por tudo,
chorando pela perda do marido que já havia perdido antes, e agora o seu único filho está sendo enterrado, está caminhando ali para sepultar aquele moço, aquele jovem, e Jesus encontra com aquela mulher, e todas as pessoas ali chorando, e Jesus olha para ela e diz: mulher, não chore. Esse Jesus é maravilhoso, não é isso? Esse Jesus é glorioso, magnífico. E ele disse: mulher, não chore. Ele pode fazer isso. A gente pode estar passando o que for, mas Jesus pode falar para você. Tudo obedece, o vento obedece, aleluia, tudo obedece o que o Senhor quiser. Todas as coisas estão no seu controle. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus disse para a mulher: não chore, mulher. E chegou lá e pegou na mão do jovem, disse, tocou no esquife e disse: não sirva, a ti te digo, levanta-te. Entregou ele vivo para sua mãe. Os discípulos estavam acompanhando Jesus quando isso aconteceu. Tiveram experiência com Jesus. E era um discípulo quer dizer aluno. Eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus fazia questão de explicar, até quando em parábola ele ensinava alguma coisa que as pessoas não compreendiam, ele chamava os seus discípulos em particular e ensinava detalhadamente para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando. Glória a Deus. E eles também viram quando chegou aquele moço, aquele homem por nome de Jairo, e disse: mestre, a minha filha está muito doente. E Jesus disse: eu vou lá na tua casa, eu vou resolver esse problema. E Jesus, indo para a casa de Jairo, uma multidão seguindo Jesus. No meio da caminhada vem uma mulher que já havia gastado todo o seu dinheiro, que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, já havia gastado tudo e não tinha resolvido o problema. Ela vem no meio da multidão, Jesus caminhando para a casa de Jairo, porque a filha dele estava muito doente. E Jesus, nessa caminhada, ele para e fala, os discípulos param e perguntam: mestre, o que aconteceu? Por que você parou? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Como tu diz alguém me tocou, mestre? A multidão te aperta e tu diz alguém me tocou. Glória a Jesus. As nossas ações de fé, de atitudes, ela não passa nenhuma delas despercebida diante do Senhor. Glória a Deus. Se você veio esperando alguma coisa do Senhor no seu coração, você sabe que o Senhor está vendo tudo isso, o Senhor está contemplando tudo isso. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher se apresentou, porque ela recebeu a cura assim que ela tocou nas obras do vestido de Jesus. E Jesus continuou caminhando. Quando chegou na casa de Jairo, algum dos amigos de Jairo se aproxima de Jairo e fala para ele assim: não perturbe mais o mestre, porque a sua filha está morta, sua filha morreu. Alguém chegou para trazer essa notícia de tristeza para Jairo e disse: não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Mas só que Jairo estava do lado de quem? De Jesus. E sabe o que Jesus disse para Jairo? Creia somente. Disse assim: creia somente. Glória a Deus. Ressuscitou a filha de Jairo. Aleluia. Entregou ela viva para os seus pais. E os discípulos estavam com Cristo, andando com Jesus, vendo o poder de Deus. A Bíblia diz que quando ele foi atravessar do outro lado do mar, aleluia, o vento veio, o vento impetuoso começou a agitar o mar, e o barco balançava, e eles eram pescadores experientes, conheciam o lugar que era perigoso, aquele lugar ali, geograficamente era perigoso, e eles estavam ali com o barco quase a naufragar, e chegaram até Jesus, e despertaram Jesus, que estava dormindo ali, e disseram: Senhor,
aleluia, não te dá o que nós estamos merecendo. E Jesus diz: onde por fé? E Jesus disse: para o mar e o vento se acalmar, e tudo se acalmou, e tudo chegou no lugar. E Pedro falou assim: quem é este? Vendo tudo, ouvindo, aprendendo, mas ainda ele faz essa pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Jesus. Aí Jesus, com toda essa experiência, com todo esse tempo caminhando junto com Jesus, aí quando Jesus está ali no Gólgota, está crucificado, no terceiro dia, Jesus ressuscita, como havia dito. Aí chega ali aquela mulher da qual Jesus expulsou dela 7 demônios e fala: olha, Jesus não está lá, ele ressuscitou. Não acreditaram. A Bíblia fala na leitura de Maria, porque eles não creram. Aí vem 2 homens, mais 2 que viram Jesus também. Marcos ele não narra, mas está no livro de Lucas. Nós vamos ver que esses homens, eles estavam caminho para Emaús, caminhando ali e conversando os dois entre si. E chega ali Jesus, já ressuscitado, começa a caminhar junto com eles, andando. E aí ele vê Jesus falando, eles conversando acerca da crucificação de Jesus, do sofrimento de Jesus e tal. E Jesus pergunta do que eles estão falando. Ele fala: mas forasteiro por aqui, fala para Jesus. E começa a conversar. E começa a falar: olha, você não sabe o que aconteceu, né? Mataram Jesus, crucificaram Jesus, um homem bom que curava, que fazia isso, que fazia milagre, que ajudava o necessitado, foi crucificado. Os judeus crucificou Jesus. E começaram a falar, e foi falando e caminhando, e Jesus caminhando com eles. Eles não perceberam que era Jesus. Quando chegou lá onde eles iam lá para a casa deles, já era começando a anoitecer. E Jesus fez que ia caminhando para frente. Ele falou: Senhor, o senhor não quer ficar aqui conosco? Já se faz tarde. Aleluia. E então convidaram Jesus a entrar na casa deles. Glória a Deus. E Jesus entrou. E no partir do pão, quando eles foram ali fazer um lanche, quando Jesus pegou o pão para partir, e partiu o pão, eles conheceram que era o Jesus que estava com eles. Aí Jesus desapareceu de perto deles. E eles foram até os discípulos que estavam reunidos lá no mesmo lugar que aquela mulher disse que Jesus havia ressuscitado. Falou com eles, e eles disseram, eles ainda assim não creram que era Jesus. E Tomé ainda disse: eu só creio se eu tocar nele, se eu ver ele, se eu tocar. Mas a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que eles estavam reunidos num lugar e Jesus chega no meio deles. Então Jesus pega e fala para Tomé: seja crente, não seja incrédulo. Sou eu mesmo, venha ver que sou eu, Tomé. Pode tocar. Tem alguma coisa de comer? Ele pediu do céu alguma coisa de comer. Ele disse assim: o Espírito não come, mas eu como. Comigo, se alimentou com eles. Glória a Jesus. Marcos não para a raiz, mas no texto que nós lemos, vai dizer que Jesus então dá uma ordem para eles, dá uma diretriz para eles, uma vez que eles foram preparados para isso. Jesus estava preparando os discípulos para dar continuidade na obra. Ele sabia tudo o que ia acontecer, e os discípulos iam dar continuidade. Então ele, no capítulo 16 de Marcos, ele vai dizer no verso 15: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a todos, a toda criatura. E aquele que crê no meu nome e for batizado, aquele que crê no evangelho e for batizado, será salvo. E os sinais vão seguir aqueles que creem no meu nome. Glória a Deus.
Então a Bíblia fala que a partir desse momento os discípulos começam a fazer a obra do Senhor, e o Senhor cooperava com eles, operando através da vida deles milagres, cura, libertação, e fazendo essa obra. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Mas, irmão Paulo, essa palavra que você está falando aí, glória a Deus, ela comigo, que eu estou aqui, eu estou, talvez os discípulos estavam lá aflitos. E agora, o que nós vamos fazer? Acabou tudo, não tem mais o que fazer. Glória a Deus. O que eu vou fazer da minha vida agora? O que nós vamos daqui para frente? O que nós vamos fazer? Nós precisamos de se esconder, porque nós vamos ser perseguidos. Agora vai estourar uma perseguição aí, e nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ter que ficar escondendo, correndo para lá e para cá, porque o negócio vai ficar difícil agora. Aí Jesus aparece e fala com eles: vocês não vão se esconder, vocês vão agora se expor. Vocês vão expor a minha palavra, vai anunciar a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Que o reino dos céus, o evangelho de Cristo, ele bate contra o pecado e contra as obras de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Pois a Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados e potestades, contra as forças do mal que limitam, contra as coisas de Deus. Glória a Jesus. Nós vamos enfrentar a batalha, nós vamos enfrentar a batalha, mas o Senhor, Ele disse na sua palavra: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunho tanto na Galiléia, na Judéia, até os confins da terra. Em meu nome expulsarão os demônios. Se pisar alguma coisa mortífera, se tocar alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Glória a Deus. Empunharão as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Glória a Jesus. Então o Senhor, Ele dá poder e autoridade. Glória a Jesus. Mas por quê? O que essa palavra tem a ver comigo? Eu vim hoje aqui na igreja, eu ainda estou fraquinho na fé. Eu quero só que Jesus me ajude a suportar as lutas que eu estou lutando. Eu só quero que Jesus, Ele tire essa angústia do meu coração. Eu só quero que Jesus entre na minha casa, entra com providência e resolva aquele problema que eu estou passando. Aleluia! Glória a Deus. Mas o Senhor está falando na sua palavra, pela sua palavra, que você é muito mais importante para o Senhor e para o reino do céu do que você pode entender. Glória a Deus. O Senhor não quer que você seja só uma pessoa que precisa de um resgate, mas o Senhor quer que você seja um instrumento de Deus para resgatar as pessoas. Ele quer que você se aliste no seu exército para ser um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, aquela que quando a luta vem, ela não foge da luta, mas ela fica firme na batalha, e o Senhor lhe dá vitória para a glória do meu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu estou ferido, eu fui ferido, estou machucado. Nós ouvimos aqui um louvor do maldito louvor. O Senhor, Ele tem bálsamo para sarar o soldado ferido, mas o soldado continua sendo soldado, continua sendo um militante, continua sendo um trabalhador do Evangelho, continua sendo, aleluia, um instrumento na mão de Deus para a glória do
nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nessa noite Deus não quer só te dar força para caminhar. Deus não quer só te dar força para resolver os seus problemas. Mas o Senhor quer levantar você para fazer parte do exército dele, para poder salvar vidas, para transformar vidas, para socorrer outras pessoas que precisam do socorro de Deus. Você vai ser a mão de Deus, vai ser a boca de Deus, aleluia, para fazer a obra na vida das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. A nossa vitória já está garantida, como foi falado nessa noite. Lá em Apocalipse, a igreja já venceu. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E se nós estamos em Cristo, como a Bíblia diz, aleluia, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Você sabe o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que você não vê. E quando você tem essa certeza, aí você toma posse da vitória através da fé. E ninguém vai roubar a sua bênção, porque você tomou posse através da fé. Aleluia. E o Senhor traz a existência, porque você crê. Glória a Deus. Eu disse para minha esposa assim uma vez, eu disse com fé, nós estávamos numa prova e ela falou assim: nós precisamos de tanto de dinheiro. Ela não, a gente não pode mentir, tem que falar a verdade. Ela precisa de tanto. Eu tenho que orar sempre para Deus ajudar a minha fé, abençoar a minha fé. Eu falei para ela assim: você acredita que até nós chegar em casa, nós a pé vindo da igreja, acho que eram uns quantos quilômetros, mais ou menos de lá de Macedônia, lá onde nós moramos, 4 quilômetros, mais ou menos, nós andando a pé. E eu disse para ela assim: até nós chegar em casa, nós vamos achar esse valor que você falou que dá para nós resolver o nosso problema. Você acredita? Ela falou: eu creio. Eu falei: então vai ser assim. E nós viemos embora. E eu vim olhando na rua, olhava para cá, olhava para lá, sério, eu vim olhando. Porque eu enxergo, agora não, naquela época eu enxergava melhor. Agora não ficou um pouco mais difícil, meio escuro aqui. Mas naquela época eu enxergava melhor. Né? Faz o que, uns 20 anos atrás? Mais ou menos? 20 e poucos anos? E nós andando, eu olhando para cá, olhando para lá, olhava e falei assim: tem que achar esse tempo, está chegando lá. E nós andando, olha, mais ou menos 4 quilômetros, passando quarteirão, não achava nem uma moeda. E nós andando. Eu falei: vai achar o dinheiro antes de casa. Quando chegou um quarteirão da minha casa, estava sem luz. Tudo escuro, a luz das casas e da rua faltou a luz, tudo, ficou escuro. Aí eu falei comigo, no meu coração, nem falei com a minha esposa, falei no meu coração: ela não enxerga bem assim à noite, distante assim, ela não enxerga, nem de dia ela não enxerga muito bem, usa óculos, e de noite piorou, aí não enxerga mesmo de noite. Aí estava tudo escuro, a luz da rua, a luz das casas da rua, e no meu quarteirão não achei em casa. Eu falei: até aqui eu não achei. E agora está tudo escuro. E agora complicou, Jesus. E nós fomos andando. Quando faltava mais ou menos 150 metros para chegar em casa, a minha esposa avistou no escuro, ela não enxerga. Ela avistou no escuro o dinheiro balançando a orelhinha lá na frente. Glória a Deus. Tipo assim, dando sinal no escuro, balançando a orelhinha: ó, estou aqui. Aí ela falou assim: ela não acredita no que eu estou vendo no escuro. Só de ver já é um milagre. E ela falou: eu não vi não. Eu falei: mas o que você está vendo? E ela chegando, eu não chegava não. Ela foi lá na frente no escuro lá, e assim: olha aqui, né? Aí eu acompanhei ela o dinheiro, comecei a conversar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por causa da fé. A fé, ela precisa de ser exercitada. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus. E você já tem fé. Aleluia. A fé, através da fé, você consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que você está falando isso, irmão Paulo? Porque às vezes você vem aqui e fala: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu preciso que o Senhor realize alguma coisa nessa situação. Escuta o que Moisés falou para Deus: Senhor, já está vindo aqui o exército de Faraó chegando aqui, o povo aqui diante do mar, e agora o que nós vamos fazer? Moisés falou com Deus, e Deus disse para Moisés: o que é que você tem na sua mão, Moisés? Toca nas águas. Já estava na mão de Moisés, aleluia, a vitória já estava na mão de Moisés, a fé já estava em você, a fé já estava em você, a fé foi gerada pela palavra de Deus, e você já alcançou a salvação através da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Você vive pela fé, você anda pela fé, a sua fé te salva, a tua fé te traz salvação. Glória a Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é nessa fé, glória a Deus, eu quero que você fale comigo assim: Deus, em nome de Jesus, eu vou vencer. Deus, em nome de Jesus, a minha família vai vencer. Essa causa minha, eu vou mandar vitória. Glória a Deus. Isso é fé. Então você já tem a ferramenta que apaga os dardos inflamados, a ferramenta que te protege, a ferramenta também que te traz as bênçãos de Deus para a sua vida através da fé. Aleluia. A Bíblia fala que pela fé, os homens que não tinham mais força nenhuma, não tinha força nenhuma, a Bíblia fala que pela fé eles tiraram força das suas fraquezas e fizeram o exército inteiro partir de nada. Aleluia. Olha aí. Glória a Deus. Então nessa noite, quero que você saia daqui forte. Quero que você saia daqui nessa noite, aleluia, não querendo só que Deus te ajude a levantar, mas querendo já ser um instrumento levantado, crendo que você está de pé, firmado na rocha, que é Jesus Cristo, dizendo como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para servir o Senhor, para fazer a vontade de Deus. Quero te convidar para que você for de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus fiel. Vamos orar. Vamos apresentar esse pedido de oração ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus, teu Santo Filho, nosso Salvador, Senhor, nós oramos o Senhor, agradecendo o Senhor pela palavra que nós ouvimos essa noite, Deus, pela graça do Senhor, de ter usado a vida, Senhor, do teu servo Samuel, ter falado, pela graça do Senhor, de ter falado conosco no meio do louvor, pela graça do Senhor, aleluia, de ter falado conosco nessa hora, pela tua palavra. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós oramos, Senhor, a que teu servo, a tua serva que tu enviaste, que tu trouxeste nessa noite aqui, que se alimentou do pão, que bebeu da água, saia daqui renovado, fortalecido no Senhor, pela força do teu poder, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por esse pedido de oração, pedindo que o desejo do coração, Senhor, da pessoa que trouxer esse pedido de oração, o Senhor venha conceder o desejo do coração. O Senhor diz na tua palavra: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E nós oramos no nome de Jesus para que isso venha acontecer na vida da tua filha, trazendo a vitória para a glória do nome de Jesus.
pedimos também que o Senhor despede-nos em paz, abençoados pelo Senhor. Dê uma semana de bênção, uma semana ser abençoada a todos, no nome de Jesus. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos o Senhor em nome do Senhor Jesus. Levanta-se sua mão. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos podem dizer amém? Amém. Amém.